Eu acho engraçado essa ideia do momento que você cai a ficha que você é um artista, né? Porque eu acho que isso também é uma revelação, uma conscientização um tanto perigosa, né? No momento que você, no mundo da arte contemporânea, que você vira alguma coisa, você, essa catalisação, você se consolida em alguma coisa, você já está perdendo a ideia de que você ainda tem muita coisa para aprender. Eu acho que eu sempre me coloco numa posição de um eterno estudante. E nesse posicionamento, eu estou sempre procurando lugares para exercer a minha ignorância da forma mais eficiente possível. Vicky Muniz é um projeto em andamento há mais de quase 64 anos, né? É uma pessoa que saiu de São Paulo, inclusive do subúrbio de São Paulo, né? E acabou passando a maior parte da vida num outro país, precisamente em Nova York, e foi se descobrindo como artista plástico nesse contexto, né? Eu sou um filho da ditadura, mas um filho bastardo, uma coisa parece que eu não... Eu aprendi a falar com esses mesmos mecanismos, sabe? Tipo, durante um período de ditadura, você não pode falar o que você quer falar, então você tem que descobrir maneiras alternativas de comunicação, e aí tem uma poesia que vem daí, né, que você vai ver na música popular brasileira, no Chico Buarque, é tudo codificado. O que faz um jovem, um intelectual, é a habilidade de conseguir se comunicar através desses códigos, né? A outra coisa, você começa a ficar muito pragmático em relação à informação que você está recebendo. Você sabe que aquilo ali está sendo tudo filtrado, censurado, aquilo está sendo manipulado de uma forma para fazer você entrar em certos códigos. Então, assim, tudo que você lê, você tenta ler nas entrelinhas, entendeu? Então, você desenvolve também um senso crítico em relação ao que você está falando. Eu acho que essas características, elas meio que permearam a minha geração. Quando eu falo a minha geração formativa como uma pessoa pensante, e ela se deu nos anos 80. E eu comecei a ver que não era só eu, né, que era muita gente que tinha o mesmo tipo de linguagem. Eram pessoas que, embora tenham interesses muito diferentes, né, ou tenham vivido coisas diferentes, elas tinham passado pelo mesmo laboratório social que fez com que elas produzissem obras que, mesmo completamente diferentes, elas têm uma conversa, que hoje eu identifico. Mas eu tive que passar muito tempo para me poder ver isso. Os anos 80 foram também um período, sabe, de muita experimentação, eu acho, sabe? Porque, principalmente no Brasil, que você estava... Era um novo mundo, né? Você estava saindo gradualmente de um período muito repressivo, né? E as pessoas começaram a entender de novo o que seria uma produção cultural, e aquilo tinha que ser reinventado completamente. Quando eu comecei a pensar em fazer uma exposição numa galeria, me pediram para fazer uma exposição solo, eu tinha uma necessidade muito grande de entender o que eu estava fazendo com imagens. Como um exercício, para me entender melhor, eu falei que eu acho que eu deveria entender, fazer objetos cuja identidade estava comprometida pelo que a gente sabia daquele objeto. Quando você tem a ideia do símbolo, ele está maior do que a coisa. Então, eu comecei a criar esses objetos que eles tinham uma espécie de crise de identidade que criava essa tensão entre o que você sabia daquilo e o que aquilo que estava na tua frente ali. E isso fazia com que você desse uma espécie de curto-circuito naquele objeto que você estava na sua frente. Você via um esqueleto de um palhaço, né? Mas que, na verdade, era um palhaço que tinha morrido mesmo, um palhaço de verdade. O cara morreu e ele era realmente um palhaço, aquele narizão era de verdade. Isso faz uma referência para o Yorick, né, para o palhaço do Hamlet, que ele pega o esqueleto do pai e fala: se eu não sei, aquela frase teatral. E imagina assim, pega o Yorick tinha um osso. Assim, eu fiquei imaginando o que seria um esqueleto de um palhaço, por que essa referência tem que estar na, na, na peça, né? Porque eu acho muito legal que, além do cara pegar e questionar a existência,
com o esqueleto de um palhaço. É muito bom, porque ah, eu acho que Hamlet ele está presente de uma forma em muitos trabalhos meus, porque você tem sempre o play within the play, sabe? Você tem um teatro dentro de um teatro, e aquilo cria uma representação meio rasa, que ao mesmo tempo ela provoca uma ideia de realidade, né? E que talvez seja o mais próximo que a gente chegue da realidade de verdade, quando a gente consegue ilustrar ela dentro de uma outra ilusão. Sei lá, tem, cara, a gente faz as coisas, eu faço, às vezes eu estou te falando um monte de coisa aqui, mas na verdade eu só achei que ia ser engraçado.